Mudar a sua mentalidade pode ser a chave para você melhorar o seu relacionamento e viver de fato um relacionamento incrível. Quero compartilhar com vocês nesse vídeo tudo aquilo que eu precisei mudar na minha mentalidade, na forma de ver, de pensar sobre algumas coisas, para que fosse possível viver o relacionamento que eu vivo hoje. Se você está chegando aqui do nada, que eu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samara Menegaso, sou consteladora e mentora de relacionamentos. Eu quero compartilhar com vocês algo que até anotei aqui, ó, para mim não me perder na linha de raciocínio e trazer exatamente aquilo que eu quero entregar aqui para vocês de forma bem objetiva, tá? Então, um dos primeiros pontos assim que eu precisei fazer isso há alguns anos atrás, né? Depois que você faz algumas mudanças, as coisas vão ficando mais fáceis. Mas até que você implementa isso na sua vida, não é tão simples. Porque imagine, você tem ali um modo de pensar, de ver as coisas que ele já está programado. E é como se você mudasse essa programação mental que você tem dentro de você. Não é tão simples assim, tá? Mas a gente aprende por repetição. Então, quanto mais você repetir essas ações, esses comportamentos, eles vão se transformar ao longo do tempo numa nova forma de ver, tá? Então, é como se a gente fosse instalar aqui uma nova crença. E a primeira delas que eu quero compartilhar é parar de exigir a mudança do outro. Eu demorei um bom tempo para parar de exigir a mudança do outro, porque eu estava muito tempo focada em o outro precisa mudar, ele precisa se encaixar na minha vida, ele precisa ser mais parecido comigo para a gente dar certo, ele precisa ser de outro jeito, ele precisa agir dessa forma. E quando nós estamos muito focados na mudança do outro, nós estamos com uma expectativa de que o outro vá fazer algo para nos completar ou melhorar aquilo que a gente acha que ele é capaz de mudar, a gente está tirando todo o foco daquilo que nós podemos mudar em nós. É como se nós tirássemos os nossos olhos de nós e focasse no outro, porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil falar, você precisa mudar isso, do que olhar para mim e pensar o que eu preciso mudar. Então, eu quero que vocês percebam que, se nós queremos a mudança do outro, nós precisamos provocar essa mudança através da nossa mudança. E foi assim que eu fiz. Foi assim que eu consegui mudar o meu marido sem querer mudar ele. Foi aceitando o fato dele ser daquela forma e entendendo o que em mim pode ser mudado, que vai refletir na mudança dele. Porque talvez você já ouviu essa frase inúmeras vezes, mas quando você muda, o resto do mundo muda. Que na verdade você passa a parar de ver um problema onde não existia, ou então a parar de ver um problema que na verdade só estava sendo provocado pela sua forma de ver. É claro que eu não estou falando aqui de relacionamentos extremos, tóxicos, abusivos, enfim, né? Estou falando sobre um relacionamento onde duas pessoas vivem um relacionamento bom e não um relacionamento incrível, tá? Porque isso tem bastante diferença entre você viver um relacionamento bom e você viver um relacionamento incrível. Mas você viver um relacionamento bom, você querer mudança no relacionamento, mas você quer que essa mudança ocorra a partir do outro. Você quer que o outro se adapte à sua vida. Você não quer causar mudanças em você, na sua forma de ver ou talvez na sua própria mentalidade. Caso vocês fiquem com dúvida, vocês me deixam aqui nos comentários, que será um prazer para mim ler e responder vocês, talvez em um próximo vídeo ou então até abaixo ali mesmo, tá bom? O segundo ponto foi parar de competir na relação. Imagina que você e a outra pessoa, vocês precisam trabalhar como uma equipe. Vocês precisam trabalhar juntos. Eu gosto sempre de trazer a analogia de que o relacionamento, ele é um jogo de... Como é que é aquele jogo mesmo? Aquele jogo que a gente joga na praia, com a bolinha ali, que tem duas... Frescobol. É isso aí. O relacionamento é um jogo de frescobol e não um jogo de tênis. Você está ali para cooperar com a outra pessoa e não para competir. Então eu estive muito tempo competindo com meu marido, competindo se eu era melhor que ele, competindo se eu era mais forte que ele, se eu era melhor em algumas coisas, a minha família era melhor, a minha opinião estava sempre certa. E isso é competir, tá? Então, quando a gente está competindo, a gente não cresce juntos, a gente cresce sozinhos. Então, quando eu quero competir do outro, é como se eu quero ganhar dele. E isso não vai nos levar a um crescimento, isso vai nos levar a uma disputa.
E às vezes essa competição ela acontece em quem fala mais alto. Às vezes essa competição acontece em uma briga, quem está certo, quem está errado. E por mais que você não vê isso como uma competição, ela se instala na relação como uma competição. Vocês não estão trabalhando em equipe, vocês estão trabalhando um contra o outro. Vocês não estão jogando no mesmo time. Imagina que eu estou jogando num time e eu vou fazer gol no meu goleiro. Isso é o quê? É jogar contra o meu time. Então eu quero que vocês entendam que essa visão de nós jogamos juntos, ela precisa ser para resolver os conflitos, ela precisa ser para resolver os desafios, ela precisa estar presente também na comunicação. Quando eu estou enfrentando uma comunicação, eu preciso ter uma comunicação que seja, eu vou tornar essa comunicação mais clara, porque nós precisamos resolver isso. E quando nós apostamos em resolver, nós jogamos juntos. Então é eu e você contra esse desafio, contra esse problema. E não o problema contra nós ou quem vai se sair melhor aqui. Ficou claro? O próximo é mudar a sua percepção sobre o outro. Muitas vezes a gente foca tanto nos defeitos, naquilo que o outro faz errado, naquilo que a gente quer que ele mude, que a gente esquece de olhar pelo lado positivo dele. Aí isso parece muito papo de otimista, né? Talvez seja, mas é você mudar a visão sua sobre o negócio. Sabe quando você muda a visão sobre uma pessoa, quando você dá a oportunidade dessa pessoa realmente te mostrar quem ela é de verdade? Muitas vezes é aquela primeira impressão de, meu Deus, eu te achava chata, arrogante, metida. Mas quando eu fui te conhecendo, eu percebi que você não é tudo isso, você lá no fundo é bem legal. Às vezes a gente precisa fazer isso com o próprio companheiro, de tirar essa visão de que ele é tão negativo, tão defeituoso e começar a olhar para ele com uma outra perspectiva. A perspectiva de, será que ele tem de bom aqui que eu não estou conseguindo ver? Porque ninguém é feito só de defeitos. Eu tenho certeza que essa pessoa tem qualidades. Eu tenho certeza que essa pessoa tem pontos positivos. Só que talvez você está tão focado em mudar ela, em melhorar ela, que você acabou esquecendo daqueles pequenos pontos que podem ser fundamentais para o relacionamento se tornar melhor. Então, quando nós focamos naquilo que talvez o outro agrega na nossa vida, quando eu olho para o outro e eu penso que ele está ali agregando em algo, o que seria esse algo? Será que ele não tem ou será que eu não estou conseguindo ver? Porque eu estou focada demais querendo que ele seja igual a mim. Porque não existe isso. Não existe isso de que o outro vai se encaixar perfeitamente na nossa vida. E é bom que a gente tenha essa ideia, porque isso vai nos tirar aquela ideia do príncipe encantado, que é uma ideia totalmente infantil, que foi nos passado, né, por muito tempo nos desenhos animados, nos desenhos de princesas, nos desenhos infantis, onde o príncipe chegava de cavalo branco e resolvia sua vida. Isso não vai existir na vida real. E a gente precisa ter essa noção. Então, busque do seu companheiro os pontos positivos. Trabalhe para ver esses pontos. Se esforce, se dedique em tirar esses pontos positivos dele, instigar esses pontos positivos, porque eles existem sim. Talvez é a sua percepção que está totalmente negativa sobre ele. O próximo ponto foi eu sair do lugar onde a pessoa precisava adivinhar o que eu queria, sabe? Você tem que entender, me entender. Eu não vou explicar para você o que eu sinto, eu não vou explicar para você as minhas necessidades, o que eu quero. Você é com você isso aí. Você é que se vire em entender aquilo que eu quero. Isso ainda acontece muito nos relacionamentos, é algo totalmente, sabe, bem pequeno, mas que pega uma proporção tão gigante nas relações, porque, gente, parece tão básico. Se você quer algo, você vai falar. E eu tinha essa visão de que se a pessoa gostava de mim, ela ia adivinhar aquilo que eu queria, ela ia adivinhar aquilo que eu estava sentindo. Eu quero que vocês percebam que a forma com que eu penso, a forma com que eu vejo as coisas, ela é totalmente diferente de você, por conta das nossas perspectivas, da nossa visão de mundo, que são totalmente diferentes. Agora você pega eu, você e o seu companheiro, eu e o meu companheiro,
que já somos de uma fisiologia humana totalmente diferente, que pensamos totalmente diferente, que sentimos totalmente diferente, como que eu vou querer que ele adivinhe aquilo que eu estou sentindo se os sentimentos dele, a percepção dos sentimentos dele são baseados na visão de mundo dele? Ele não tem a visão de mundo minha. Ele não tem a minha perspectiva em relação a sentimentos. Talvez algo que seja muito doloroso para mim não seja nada para ele. Ele pensa, meu Deus, isso aí não é nada. E isso faz com que você queira que o outro te dê algo que é impossível dele te dar, porque ele não sabe. Se você não sabe que eu gosto de flores, você me daria flores? Se você não sabe que fulano gostaria de um chocolate, você daria um chocolate para fulano? Talvez sim. E talvez fulano ficaria lá com aquele chocolate e pensaria: nossa, para que foi me dar isso? Tu entende? Então, nós não podemos esperar que o outro nos dê aquilo que nós queremos baseados na nossa visão. Se eu quero que o outro entre para o meu mundo, se eu quero que o outro me dê algo, eu preciso falar isso para ele. Eu gosto de receber flores, eu gostaria de receber isso, eu gostaria de tal coisa. Eu estou sentindo isso nesse momento. Aquilo que você fez me magoou, me deixou mal. Aquilo que você me fez me causou esse sentimento. Porque muitas vezes as nossas necessidades, elas também são diferentes. E como que o outro vai saber se tu não falar? Então, esse negócio de adivinhar não funciona. Não funciona dentro de um relacionamento. E outra coisa também, o próximo ponto, né, já falando, é sobre ter clareza do que quer. Porque muitas vezes a gente está num relacionamento e a gente fica tipo assim, será que eu quero terminar? Será que eu quero continuar? Será que eu faço isso dar certo? Será que não? Teve um momento da minha vida em específico que foi uma tomada de decisão. Eu quero que esse relacionamento dê certo. Eu quero que isso aqui dê certo. Eu vou ir até o final para isso aqui dar certo. Não interessa como que vai ser, o que vai ser. Eu vou ir até o final. E quando eu tomei essa decisão, e claro, eu me esforcei para que essa decisão desse certo, eu tirei a ideia do e se esse relacionamento der certo? E falei, esse relacionamento vai dar certo sim, porque eu vou fazer isso dar certo. Então você precisa ter claro aquilo que você deseja. Você quer melhorar esse relacionamento e ficar com essa pessoa? Ou você quer já ir logo trocando de pessoa? Porque às vezes a gente fica ali em cima do muro e é como se nada acontecesse. Só que na verdade nada acontece porque a gente não decide. Então, tenha claro, você quer melhorar esse relacionamento? Você vai se esforçar para melhorar esse relacionamento ou não vale a pena? Não vale a pena o esforço. Então, tomar a decisão também é necessário dentro do relacionamento. Ter todo dia, claro, essa escolha para você. Independente do que a gente passar, a gente vai fazer isso dar certo. Por mais difícil que ele possa estar agora nesse momento. E por último, mas não menos importante, eu precisei abandonar a crença de que casamento só é bom no início. Já falei aqui em outros vídeos, mas o meu relacionamento hoje, ele é bem melhor do que no início. Então isso quer dizer que isso é uma crença. Porque se eu consigo viver 8 anos depois no relacionamento melhor do que no primeiro ano, relacionamentos não são bons só no começo. E eles podem se tornar melhores com o passar do tempo. E essa é uma crença muito comum de que nós temos e muitas vezes a gente ouve isso dentro da nossa própria casa e falo por mim, eu ouvi muito isso. De que nos primeiros anos é tudo lindo, de que no começo é mil maravilha, mas que depois as coisas começam a piorar com o tempo, com os filhos, e eu não tenho filhos ainda, né? Mas a gente já passou por muitos desafios aqui, a gente já passou por crise financeira, já passamos por mudanças de carreira, os dois passaram por transição juntos e em nenhum momento a gente largou a mão do outro ou falou assim, nossa, isso aqui veio para terminar com o nosso relacionamento. Porque
as coisas só vêm para terminar com o seu relacionamento se você deixar. Se você não decidir que vai fazer isso ser menor do que vocês. Então o relacionamento precisa ser mais forte. E quando o relacionamento está forte, aí os desafios são sempre bem pequenos, bem menores do que vocês. Então, espero que vocês entendam que tudo isso são mudanças na forma de pensar que se tornam mudanças de comportamentos, mudanças de ações que implicam em outras mudanças e que refletem no outro também. E foi essas mudanças bem pontuais que eu precisei fazer aqui para mudar o meu relacionamento. Então, talvez isso sirva para você também. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário se você tiver dúvidas e compartilha com alguém especial esse vídeo. Beijo e até o próximo.